Bem-vindo na desordem e bem-vindo no retrocesso. Eu decidi ser um pouco sarcástico e falar exatamente o oposto daquilo que está estampado na bandeira de nosso país, porque é basicamente assim que o país se comporta. Quem já está cansado de ver que tudo no nosso país é ao contrário, tudo, basicamente tudo. No último dia 31 do mês passado foi anunciado um reajuste de 22 centavos no preço da gasolina. E é sobre isso que eu vou falar hoje, o impacto que isso terá em nossa economia passo a passo. Mas tudo isso depois da vinheta. Bom, pessoal, eu sou Alif de Souza, o teu economista. Atualmente eu estou graduando em Economia pela Unigran, presente em todo o território nacional com mais de 160 polos. Também está presente em 11 países do mundo, sendo 9 países da União Europeia, mais os Estados Unidos, mais o Japão. Atualmente já li mais de 5.000 páginas, totalizando mais de 90 horas de estudos, totalizando mais de 16 livros. Quem acompanha as notícias viu que no último dia 31 do mês passado foi anunciado um reajuste pela Petrobras no valor de 22 centavos sobre o preço da gasolina. Foi um novo reajuste anunciado pela Petrobras, segundo eles acompanhando as cotações internacionais. Mas é sobre isso neste vídeo que eu vou te falar, o impacto que isso terá em nossa economia passo a passo. Então vamos esmiuçar isso e por fim vamos chegar à conclusão do que isso vai causar em nossa economia. Pois já sabemos que a nossa economia, o nosso país, ele é marcado pela desordem social, pela desordem política e pela desordem econômica. É uma desorganização social, é uma desorganização política, uma desorganização econômica. Então vamos lá, foi anunciado um reajuste de 22 centavos. Primeiramente vamos entender o conceito do que é a gasolina. A gasolina ela é um bem de capital. Bens de capitais são aqueles bens que são utilizados no processo produtivos, são produzidos para produzirem outro bem. Então, basicamente, os bens de capitais são aqueles bens que são produzidos e depois são utilizados para produzirem outros bens. A gasolina ela colabora mantendo todo o sistema econômico e ela é um bem essencial para a produção de outros bens, exclusivamente ali para os transportes, fazendo com que o produto ele chegue até o consumidor final. Bom, entendemos isso, o impacto que isso tem na economia. Ela é um bem de capital que ajuda e colabora a manter todo o sistema econômico. Ponto. Segundo, o ponto que devemos saber que toda indústria produtora, ela sofre com a elevação dos preços dos combustíveis. Então, todas as indústrias acompanham o preço da cotação do barril de petróleo. Uma vez que esse petróleo ele torna-se mais caro, tem um impacto na produção, tendo impacto na produção, terá um impacto na receita e dessa forma sucessivamente terá um impacto no lucro final da empresa, impactando assim, reduzindo, pois agora você tem uma elevação nos transportes, esse preço, essa elevação nos transportes é repassado para as empresas embutem no preço dos produtos, bens e serviços que repassam para o consumidor final. Bom, este é o impacto, sem contar que isso afeta toda a economia. Então, afetamos aqui as empresas, afetamos aqui a pecuária brasileira e afetamos também o agro brasileiro, impactando assim toda a indústria que produz. Eu usei simplesmente este exemplo da indústria para a gente entender como isso basicamente funciona. Sobre o cidadão brasileiro, as famílias, os consumidores, quando o produto ele basicamente ele chega mais caro para o consumidor final, você não tem um efeito renda, você, ao contrário, você tem um oposto, uma queda da renda. Porque aquilo que chamamos de efeito renda é quando o produto ele torna-se mais barato, sobra mais dinheiro para os consumidores para eles consumirem mais do mesmo bem ou de outros bens. Então essa grana excedente, o que sabemos é que ele utiliza para consumir mais, pois temos que as famílias, os cidadãos, as suas necessidades são insaciáveis e eles sempre querem consumir o máximo possível, levando em consideração a tua renda. Quando você tem um produto mais caro, você tem uma queda da renda. Você tendo uma queda da renda, você tem uma queda do poder de compra. Você tendo uma queda do poder de compra, consequentemente, você tem uma queda da sua dignidade. A qualidade de sua vida é reduzida, porque nós temos a inflação. A inflação, basicamente, ela deteriora, ela corrói, ela diminui o poder de compra. E por último, para entender, além todo este efeito que tem sobre a indústria e sobre as famílias, os consumidores,
nós também temos o efeito de inflação na economia. Gerando inflação, você mexe com as expectativas empresariais que são levadas ao pessimismo. Diante desse pessimismo, você não tem investimento. Diante dos investimentos, você não tem a geração de empregos. Não tem a geração de empregos, você não tem a geração de renda. E, consequentemente, você não tem um aumento da demanda agregada. Não tendo um aumento da demanda agregada, você também não tem um aumento da arrecadação, fazendo assim um efeito em cascata e levando a economia ao engessamento. E por último, para finalizar, nós temos aqui um cenário de inflação, e inflação é o que marca a nossa economia ao longo dos anos. Então nós tivemos inflação década de 40, 50, 60, quem se lembra, 70, diante ali do milagre do crescimento econômico brasileiro, e depois também tivemos ali na década de 80 levando a hiperinflação e depois o desenvolvimento do Plano Real, que leva a nossa economia à estabilização da hiperinflação e depois ali um novo momento para o nosso país. Então, basicamente, isso impacta toda a cadeia produtiva, impacta todo o consumo e traz um impacto toda a economia. E sabemos também que o nosso país, 70% de tudo que produz no nosso país é transportado por rodovias e não por ferrovias, devido a uma política que foi feita lá atrás de abandono de investimento em ferrovias, trazendo este capital para rodovias. Sabemos que os transportes por meio de rodovias, o transporte rodoviário, é um transporte mais caro e também mais perigoso. Se você chegou até aqui e achou este vídeo interessante, inscreva-se, ative o sino para notificações. Eu espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.